Olá, gente, tudo bem? Eu sou Elis Petker e eu estou aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Mas antes eu quero pedir para você curtir esse vídeo, dê aí um joinha, inscreva-se nesse canal e, claro, deixa o seu comentário aí. Pode deixar um versículo ou uma palavra de incentivo, uma dica, o que você quiser. O importante é que você deixe o seu comentário aí. Bem, eu quero começar falando para vocês aqui. Vou contar um pouquinho da história de José para vocês, mas antes eu queria dizer o seguinte, é uma pergunta, na verdade. Como que você lida nas situações de abandono, humilhação e injustiça? Como que você lida como é que você reage? Essa é a pergunta. Como é que você reage quando você é injustiçado? Quando você sofre por algum tipo de abandono ou quando você é humilhado. Porque isso é fundamental. Porque a maneira com que você lida com os revés da vida determina como você vai chegar, como você estará quando a bênção chegar na sua vida. Eu quero dizer o seguinte, o que Deus tem para você, Ele tem única e exclusivamente para você. Todo mundo nasce com um propósito e Deus revela a todas as pessoas o propósito dela através dos talentos e dos dons. Presta atenção, quer saber qual é o seu propósito? Presta atenção no seu talento. Presta atenção naquilo que arde no seu coração. Qual profissão arde no seu coração? Para que você tem talento e vocação? Porque essas duas coisas são importantíssimas para você descobrir o propósito da sua vida. E você ora e que Deus com certeza vai revelar a você para que você nasceu. Todo mundo nasce com uma função e ninguém é feliz fora do seu propósito. Mas hoje o foco não é sobre propósito, o foco é sobre você ressignificar o momento de crise na sua vida. Tem pessoas que não conseguem lidar com certas situações. Tem pessoas que não conseguem se livrar de traumas. Tem pessoas que não conseguem se livrar de dores do passado. E isso domina a vida delas. E isso determina como será o futuro dela e como ela vai ser. Como ela vai reagir quando ela receber a bênção que Deus tem para ela? Porque o que Deus tem para você, Ele vai cumprir independente de qualquer coisa. E tudo que acontece nas nossas vidas acontece com a permissão de Deus. Muitas das vezes, por causa do propósito que Ele tem para a nossa vida. Então, de acordo com o propósito que Deus tem na minha vida, eu vou passar por situações porque eu vou precisar aprender algumas coisas. Então, se eu tenho problema de maturidade, Deus vai me colocar numa situação da qual eu vou amadurecer. E essa situação pode ser ruim aos meus olhos, mas aos olhos de Deus é perfeito para o meu amadurecimento, para eu chegar lá aonde Deus quer me colocar. Isso é fato. Todo mundo, as coisas, às vezes acontece algo terrível nas nossas vidas. E a gente fala assim, nossa, mas a pessoa é crente, a pessoa ora, jejua e aconteceu algo terrível. Não algo terrível aos nossos olhos, mas foi necessário que aquilo acontecesse para o lugar da qual Deus vai me colocar. Deus vai te colocar. Às vezes você está passando por uma situação que você não entende, você se sente até injustiçado, mas Deus está te ensinando algo. E é por isso que eu vou usar o exemplo de José com você. E aí a gente vai entender ao longo da história o comportamento de José. Determinou como ele chegou quando ele se tornou governador. Então, muitas das vezes, a nossa imaturidade emocional nos atrapalha de nos prepararmos para esse propósito. Eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho convicção, isso é uma convicção que eu tenho, que o meu chamado é ministrar o louvor através do meu saxofone. Isso é uma convicção. Eu não sou uma saxofonista brilhante. Eu não sou uma saxofonista existe muito outros saxofonistas que são brilhantes, que são saxofonistas genuínos, assim.
Você olha e fala, nossa, o cara nasceu para tocar saxofone. Eu também nasci para isso e para outras coisas também, não só para isso. Mas eu tenho convicção que o meu chamado é ministrar através do meu saxofone, através do louvor, através da música. Essa é uma convicção minha. E cada vez que eu pego no meu saxofone e eu toco um louvor, algo muda dentro de mim. A minha vida foi transformada a partir do momento em que eu ressignifiquei o meu dom. Então, quando Deus tem um chamado na vida de alguém, e Ele tem, porque todo mundo nasce com um chamado, Deus, ele dá sinais muito claros. Tipo, eu moro na Alemanha. Eu sou feliz vivendo aqui. Meu marido é alemão, meu filho é alemão, e eu não tenho frustrações vivendo na Alemanha, porque estava no meu propósito de vida. Há mais eu acho que 15 anos antes de eu conhecer o Silvio, já havia uma promessa que eu iria me casar com um estrangeiro. Então já fazia parte do propósito de Deus na minha vida, por isso que eu sou feliz. Porque eu estou vivendo o propósito de Deus na minha vida. Então, talvez se você esteja vivendo um momento de infelicidade, procure saber se você não está fora do propósito de Deus para a sua vida. E aí, vamos voltar o foco do assunto. Muitas pessoas não conseguem aproveitar e desfrutar dos momentos de abandono, de humilhação e de injustiça. Elis, como assim desfrutar da injustiça? Como assim desfrutar do abandono? Como assim desfrutar da humilhação? Agora vai iniciar a história de José. Eu vou resumir, tá? Eu vou contar um pouco rápido para não ocupar muito tempo o vídeo, que eu não quero fazer um vídeo acima de 20 minutos. Vamos lá. José, ele foi abandonado. Lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 41, mais ou menos, narra ali a trajetória de José. Foi vendido, humilhação e a dupla honra de quando ele vira governador. Vai lá e leia. O que acontece? José, ele era o filho preferido de Jacó, né? Preferido de Jacó. E aí Jacó, porque José era filho da sua velhice. José já era velho quando concedeu e era filho dele com Raquel, a esposa preferida a esposa amada, preferida de Jacó. E aí José, né, que era o filho preferido, o filho amado, Jacó foi lá para demonstrar que José era especial, deu a ele uma túnica, e essa túnica era de destaque. Era uma túnica de nobre, porque naquela época, quem não era nobre, os escravos, usavam uma túnica curta, e os nobres usavam uma túnica comprida, e foi essa túnica que José ganhou. Então, essa túnica destacava José. Muitas pessoas acham que José foi vendido porque ele contou para os irmãos dele o sonho que Deus havia lhe dado, porque José tinha o dom de interpretar sonhos. E ele falava, mas não, os irmãos dele tinham muito ciúme dele quando Jacó lhe deu essa túnica de destaque. Aí é que está o primeiro ponto. Muitas das vezes você é uma pessoa de destaque. Muitas das vezes você é uma pessoa que chama a atenção. Muitas das vezes você se destaca na sua faculdade, você se destacava no seu colégio, suas notas eram sempre boas, você se destaca na sua igreja, o seu pastor percebe que você tem uma boa liderança, seu pastor percebe que você tem uma boa palavra, ou que você canta pra caramba, ou que você tem um destaque. E aí o que acontece? Isso desperta o quê? Ciúme. Ah, o pastor tá privilegiando fulano. Ah, o pastor só quer saber do fulano. Ah, porque o pastor não olha para mim. Vou tentar chamar atenção para ver se o pastor olha para mim. Ah, porque o meu chefe, nossa, ó, puxa saco. Ó, puxa saco do chefe. Se você é um funcionário de destaque, você já ouviu isso. Ih, puxa saco do chefe. Nas puxa-saco do professor. Se você tem destaque na faculdade, é puxa-saco do professor. Sempre haverá isso. Agora, como é que você se comporta quando você sofre esse tipo de coisa? Como é que você se comporta quando você está diante de uma situação dessa? Porque quando você está de destaque, a quem mais é dado, mais é cobrado. Isso aí é bíblico. Isso aí tá na Bíblia. Quem muito é dado, muito é cobrado. E por todos os lados. Não é só por Deus, não. Que Deus cobra, no caso, no contexto, tá mais cobrado por Deus. Mas isso aí tá cobrado em tudo. O pastor te cobra, o chefe te cobra, as pessoas te cobram e todo mundo te cobra. E como é que você lida quando você é alvo de falácia? Você tenta provar a todo custo que você não é aquilo ali? Ou você
fala assim, a minha justiça vem do Senhor. Quer acreditar? Acredita, eu vou fazer o meu. Agora, como é que José reagiu? José estava ali vivendo de boa, com a túnica dele e contando os sonhos que Deus deu para ele. José não estava nem ligado que os irmãos estavam tudo com inveja. José estava contando que Deus me deu um sonho, que eu vou ser muito grande, que eu vou ser maravilhoso. José não estava nem aí. Porque ele sabia, ele confiava tanto no Senhor, que ele sabia que nada iria impedir de Deus cumprir na vida dele o que tinha que cumprir. Agora, mas José passou por tudo isso, foi preciso, foi necessário passar por tudo aquilo, porque enquanto José estava sendo abandonado, vendido como escravo, enquanto José estava ali sendo desprezado pelos seus irmãos, aqueles que deveriam proteger José desprezaram. Isso acontece comigo e com você. Isso acontece o tempo todo. Às vezes o nosso parente, quem está dentro da nossa casa, despreza a gente. Aconteceu comigo agora recentemente. Amigos, eu fiz uma operação, retirei o meu útero, e amigos que não estão nas minhas festas, amigos que não estão na minha casa sempre, vieram trazer comida para mim, vieram trazer janta para mim, para o meu filho e para o meu marido, vieram arrumar minha casa. Tá entendendo? Então, pessoas que deveriam nos proteger são os que mais atacam. São os primeiros a desprezar, o primeiro a abandonar o barco, o primeiro a chutar, o primeiro a falar mal quando uma coisa dá errada. E aí, quando os irmãos de José vêm de José, Deus estava ensinando José a depender única e exclusivamente dele. Então, quando você passar por essas situações, onde você se vê sozinho, onde você acha assim, ninguém me ajuda, e ninguém se interessa por mim, e todo mundo me abandonou, e que os meus amigos são... Não faça isso, dependa única e exclusivamente de Deus, desfrute esse momento, porque é nesse momento de solidão, é nesse momento de desprezo, é nesse momento de que você se sente sozinho, é que você descobre a dependência em Deus, em que você vive a dependência exclusivamente em Deus. E quando você entra na dependência de Deus, você começa a viver no sobrenatural. Aí, José passa por uma segunda coisa que a gente passa todo dia, humilhação. José foi humilhado, vendido como escravo. Agora você vê, o cara que estava com a túnica lá de nobre, vendido como escravo. Agora, preste atenção, a túnica era para José. Preste atenção agora na túnica. Olha só, a túnica era para José. Os irmãos tiveram que sujar a túnica de sangue e levar para Jacó para dizer que ele foi comido lá por algum bicho. Ninguém usou a túnica de José. Nunca mais ninguém usou aquela túnica. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para sua vida é só para sua vida. O que Deus tem para você só cabe dentro de você. Não cabe dentro de mais ninguém. Ninguém vai conseguir pegar o seu propósito. Ninguém consegue roubar a sua bênção. Ninguém consegue roubar o seu cargo. Ninguém consegue roubar a sua promoção. Ninguém consegue roubar a sua carreira. Ninguém. Se Deus tem isso para tua vida, ninguém jamais vai conseguir tirar. Podem tentar. Pode. Tentar vai tentar demais, mas não vai conseguir. Ninguém vai conseguir usar sua túnica. Ninguém. José é vendido, humilhado. José ficou chorando. Eu sou humilhado. Eu sou escravo. Eu não gosto. Jesus me largou. Deus me largou. Não. Olha só. Vai ler o texto. É fantástico. A Bíblia diz lá em Gênesis 38, mais ou menos, que José se destacava. E José se destacou tanto que a mulher de Potifar ficou dando em cima de José. Queria José. Mas a Bíblia diz que José se manteve firme às promessas de Deus. José se manteve firme ao Senhor. O texto tá, José se manteve firme no Senhor. Ele se manteve firme na doutrina do Senhor. Ele se manteve firme naquilo que Deus tinha para a vida dele. Olha só, agora eu vou fazer um adendo aqui. José estava no Egito, foi vendido como escravo, ele se sobressaiu, porque quando você tem convicção do seu propósito, você se sobressai. José se sobressaiu ao ponto que a mulher de Potifar ficou dando em cima dele. Olha só, José poderia ter ficado com a mulher e depois ter pedido perdão a Deus. Poderia? Poderia.
Ele não poderia ter ficado com a mulher e falar, não, eu tô aqui escravo, eu vou ficar com a mulher, eu vou ter algum tipo de recompensa e depois eu peço perdão para Deus. Não poderia? Poderia. Deus teria perdoado? Claro que sim. Agora, José não queria manchar a sua reputação espiritual. Quantas vezes a gente vende a nossa reputação espiritual para caber dentro da cultura alemã? Hein? Quantas vezes você... não tem nada a ver. Tô numa cultura agora nova. Eu tenho que me readaptar. Aqui todo mundo faz, eu vou fazer também. Quantas vezes a gente deixa de lado a doutrina do Senhor para viver a doutrina da faculdade? Para viver a doutrina do casamento, do marido que tem outra religião, outro ensinamento, do trabalho. Vai ter uma festinha com os amigos, todo mundo tá lá com amante, eu vou ficar com amante também, porque senão eu vou ser o quadrado. Minha mulher tá tudo dando pra todo mundo, eu vou fazer também. Quantas vezes a gente abre mão de coisas pequenas, não precisa ser coisa grande assim não, de coisas que dependem, que estão ligadas à nossa moral, coisas pequenas. Quantas vezes a gente abre mão da doutrina da Bíblia para poder caber dentro de um grupinho de amigas, para ser aceitos num grupinho de amigos? Quantas vezes? E a Bíblia diz que José não abandonou os ensinamentos de Deus. José se manteve firme no Senhor. José recusou a mulher de Potifar. Na terceira tentativa, ela pegou as roupas de José e ela foi até o seu marido, que é Potifar, e falou que José tinha tentado ter algo sexual com ela. Potifar, cheio de ódio, cheio de raiva, mandou prender José. Que Potifar era o general de Faraó. Se eu não me engano, se eu tô errada, vocês botem aí no comentário. Eu acho que era o general de Faraó, o comandante, o general, alguma coisa assim. Me corrija aí se eu tiver errada. José foi injustiçado. Já tô acabando o vídeo. Foi injustiçado. Foi pra cadeia. Não era culpa dele. A única coisa que ele fez foi se manter firme no Senhor. Não, eu sou do Senhor. Eu não vou me deitar com essa mulher. Foi pra cadeia, porque ele não quis se vender a uma cultura. Ele não quis se vender a alguns privilégios, porque ele sabia que o que tinha pra vida dele era infinitamente maior, porque vinha do Senhor. Foi preso. O que José fez? Ficou chorando na cadeia? Eu fui injustiçado, meu Deus do céu, que eu não aguento mais ser crente. Ser crente é uma luta, é luta atrás de batalha, que Deus me confundiu com o Rambo. É luta atrás de batalha, é só confusão, é problema. Não aguento mais ser crente, vou acabar com isso agora. Não, José ressignificou a sua história. Começou a interpretar sonho dos presos. José estava numa cadeia de presos políticos, então tinha gente de tudo quanto é tipo de caráter ali dentro. Começou a interpretar. Um belo dia, tinha lá um cara, funcionário de Faraó. Se eu não me engano, era padeiro, alguma coisa assim. José interpretou o sonho dele. Aí quando ele saiu, falou, chega lá em Faraó, fala com ele de mim, tá? Pra eu poder ser solto aqui. O cara chegou lá, não falou, esqueceu. 2 anos se passaram. Faraó teve um sonho. Ninguém conseguiu interpretar. Presta bem nisso, presta bem atenção nisso. Ninguém conseguiu, ninguém no Egito, nenhum mago, nenhum sábio, ninguém conseguiu interpretar. Sabe por quê? Porque quando chegar a hora de Deus te exaltar, ele muda, minha filha, circunstância, ele muda chefe, ele muda pastor, ele muda presidente, ele muda qualquer coisa. Quando chegar a hora de Deus cumprir na tua vida o que ele tem que cumprir, ele muda tudo, e ele tira, ele bota. Não adianta. Deus, ele faz um carnaval para poder colocar você no centro da vontade dele. José estava preocupado? Tava nada. Oxi, preocupado na cadeia? Tava não, preocupado não. Ele sabia o que Deus tinha na vida dele. Ninguém, a Bíblia diz que ninguém no Egito conseguiu interpretar o sonho de Faraó. Aí foi a hora que o tal do cara lembrou, falou, Faraó, lá na cadeia lá, tem um cara lá, cara gente boa, legal pra caramba, interpreta sonho, menino. Vamos chamar. Faraó falou, manda chamar o cara lá. José chegou lá. E aí, imagino que José chegou assim, oi, beleza? Eu sou José. Aí Faraó contou o sonho. Você tá pensando que José falou, oxe, eu sou o cara, conta aí. Deixa aí, vou interpretar isso assim, ó. Não, José humilde. Sabe por causa de quê? Porque quando ele foi abandonado, Deus começou a trabalhar a humildade nele. Deus começou a trabalhar a vaidade de José. Porque o que Deus tinha para José
Era algo imensurável. Deus começou a trabalhar a vaidade de José. Lá quando ele foi vendido, Deus veio trabalhando a sua vaidade. Quando ele chegou de boa. Ele falou, ó, eu vou orar. Se Deus me der, eu te conto aí. José voltou, orou, Deus deu, óbvio. Contou 7 anos de bonança, 7 anos de prova. E aí, olha só, Deus deu a José um plano para ele apresentar para Faraó. Desculpa, José apresentou um plano para Faraó de como deveria ser a administração nos 7 anos de bonança, para eles conseguirem passar bem, conseguirem passar de forma razoável ali os 7 anos de miséria que iria se abater sobre o Egito. Aí Faraó vai e nomeia José governador. José é exaltado, o cara sai da cadeia e vai direto para assumir o cargo de governador, o cargo mais alto do Egito. Acima de José só tinha Faraó. Vai ler a Bíblia lá. Faraó tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo de José e falou, nada aqui acontece sem a sua autorização. É com outras palavras, mas é mais ou menos isso. José tinha todo o poder do Egito. Muitas vezes vai acontecer das pessoas olharem para você e falar assim, como? Ué, mas a pessoa não era nada? Nossa, fulano tá pregando. Menina, fulano foi promovido. Rapaz, tu viu aquela mulher feia, ela casou? Menino. Meu Deus do céu, fulano montou uma empresa, tá com sucesso. Olha o carrão de uma menina, comprou casa, olha. E tá no exterior, tá? Olha, é pastor de uma igreja grandona. E tem menina, prega todo mundo. E o dom de... menina, de repente. É assim que as pessoas vão olhar. Sabe por quê? De quê? As pessoas não conhecem a sua trajetória. Muitas pessoas não vão estar com você quando Deus te colocou no deserto para poder aprender. Aí vão olhar para você e vão falar, nossa, mas como assim conseguiu? Aí Deus honrou José. José tinha sido trabalhado por Deus, foi vendido, aprendeu a depender única e exclusivamente de Deus. Foi humilhado, confiou na justiça de Deus. Foi injustiçado, confiou na honra de Deus. E José foi honrado. Foi um dos homens mais poderosos do Egito. E ele era um grande administrador e ele conseguiu ali, e a dupla honra dele veio quando a fome se abateu em todo o Egito. A fome se abateu toda ali e os irmãos dele foram para o Egito em busca de comida. E aí lá, José poderia ser arrogante, né? Tá falando comigo mesmo, vocês me venderam, vocês estão lascados. Vai embora, não tem comida para vocês não. Show daqui. Não. José foi trabalhado por Deus. O temperamento de José foi trabalhado por Deus. A maturidade emocional de José foi trabalhada por Deus na prisão. Foi trabalhada por Deus. José recebe os teus irmãos. Essa passagem é linda, eu fico até emocionada. Vocês têm que ler. Gênesis 42, vocês precisam ler. É emocionante. José recebe, eu fico com vontade de chorar porque é muito lindo. José recebe os teus irmãos ali e ele poderia humilhar os irmãos dele. Poderia. De repente, eu e você, quando somos abençoados, a gente humilha o nosso irmão que nos humilhou, que nos vendeu. Seria legítimo, seria até legítimo e seria até justificável José humilhar os irmãos dele. Afinal, né, na época era olho por olho e dente por dente. Na época eles não viviam ainda na nova aliança. Eles não estavam na nova aliança ainda. Era justificável José ir lá e humilhar os irmãos. Era justificável. Mas não. Ele falou, eu sou o irmão de vocês, José. E ele não jogou na cara dos irmãos. Vocês me venderam, seus safados sem vergonha. Não. É linda a história, é linda. Como é que você reage quando você está diante daqueles que te humilhou? E você está numa posição que parece superior, numa posição, e aí você olha, como é que você reage? É lindo. Quando a sua humildade, o seu temperamento, o seu caráter é trabalhado por Deus, você chega no lugar de honra, pronto para viver no sobrenatural. E José estava pronto. Quando José chegou diante de Faraó, quando o Faraó ordenou José a governador,
José estava pronto, porque como escravo ele se destacou. Na cadeia ele se destacou. Quando menino ele se destacou. O que você tem feito com a sua tribulação? O que você tem feito com a sua humilhação? O que você tem feito com a sua desonra? O que você tem feito com o seu abandono? Você fica lambendo as suas feridas? Ou você está ressignificando sua história? Ou você está no abandono, aprendendo de Deus o que é depender de Deus para viver no sobrenatural? Muitas pessoas querem ser honrado, mas não querem passar pela humilhação. Muitas pessoas querem ser exaltado, mas não querem passar pela desonra. Ao contrário, muitas pessoas querem ser exaltadas e não querem passar pela humilhação. Muitas pessoas querem passar pela justiça sem passar pela injustiça. Aprenda a desfrutar do momento da solidão, da injustiça e da humilhação, porque Deus está te ensinando, está te preparando para o lugar que Ele tem para a tua vida, o que Deus tem para você. Lembre-se, ninguém usou a túnica de José, porque o que Deus tem para a tua vida, ninguém jamais vai tomar. Ninguém. Podem tentar, podem fazer de tudo, mas não vai caber em ninguém. A sua bênção não cabe em ninguém. E se você está passando pela humilhação, você pode se preparar que Deus vai te exaltar. Aprenda. E quando Deus te exaltar, olhe para as pessoas que te humilhou com amor. Estenda a mão. Esteja sempre pronto a estender a mão, inclusive para aqueles que te abandonaram, te desprezaram e te humilharam. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ministre essa palavra no coração de vocês. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém. Tchau.